Plural ou singular, Estados Unidos comemora ou comemoram. Existe uma regra de concordância verbal segundo a qual nomes que só existem no plural, por exemplo, Estados Unidos, Emirados Árabes, Minas Gerais, só terão o verbo no plural se vierem acompanhado do artigo, e obviamente o artigo no caso é plural. Por exemplo, os Estados Unidos invadiram, as Minas Gerais produzem queijo, os Emirados Árabes são quentes. Todavia, se você retirar o artigo, você deverá colocar o verbo no singular. Estados Unidos invadiu, Emirados Árabes é quente, Minas Gerais produz queijo. Fácil. De encontro a, D de divergência, lembre-se. As suas ideias vão de encontro às minhas. Nós discordamos. O carro foi de encontro ao poste, também é uma possibilidade. Ao encontro de, começa com A de quê? A de amor, pense assim, A de amor. As suas ideias vão ao encontro das minhas, ou seja, nós concordamos. Recapitulando, de encontro a, D de divergência, nós não concordamos. Ao encontro de, A de amor, nós concordamos. É errado usar o mesmo para retomar algo? Depende. Se o mesmo retomar uma palavra, será um erro de português. Se ele retomar uma ideia, não será. Como assim? Aquela placa dos elevadores. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Isso é erro de português. Verifique se ele ou se este. Você não pode recuperar uma palavra, a palavra elevador. Mas, na seguinte frase, eu tenho estudado muito, você deveria fazer o mesmo. Aí não. Aí não é erro de português, está correto. O mesmo, a ideia, eu tenho estudado muito, a ideia de se estudar muito, entendeu? Lembrando que eu falo sobre isso no primeiro capítulo do meu primeiro livro, Sou Péssimo em Português. Qual a diferença entre colaborar e corroborar? Toda a diferença. Colaborar, obviamente, você sabe o que significa, a sua dúvida reside no verbo corroborar. Corroborar significa confirmar. E o interessante é que poucos sabem, inclusive os mais eruditos, poucos sabem que corroborar é verbo transitivo direto, ou seja, ele não exige, aliás, ele rechaça a preposição, de modo que você não pode falar que as suas ideias corroboram com as minhas. Não. As suas ideias corroboram as minhas, elas confirmam as minhas. E ponto final. Sem o com. Antes só levará hífen quando a próxima palavra começar ou com a letra I, anti-idiotas, ou com a letra H, anti-histórico. Por exemplo, para os demais casos, meu amor, tudo junto. Anti-alérgico, tudo junto. Uma mulher fala obrigada ou obrigado? Obrigado é o particípio do verbo obrigar. Lembrando que particípio é aquela forma verbal terminada em ado ou em ido. Para que você não fale a frase extensa, eu sou obrigada a ser grata a você, você diz obrigada, você mulher. Você homem, para que você não fale a frase extensa, eu sou obrigado a ser grato a você, você diz obrigado. E atenção, jamais, sob hipótese absolutamente nenhuma, responda com a palavra gratidão. Não, gratidão não é forma de agradecimento. Gratidão é sentimento. E dos mais nobres. Gostaria de ser professora de português de novo, mas eu sou professora de português e de oratória. Inclusive, as plateias das minhas palestras substituíram as plateias que antigamente eram compostas por alunos de pré-vestibulares. Eu continuo ensinando. O meu ofício é ensinar. Obviamente sinto saudade, é claro. Sinto saudade, e você pode falar saudade ou saudades. O mais elegante, o mais correto, o mais chique, o mais culto é que você use no singular. Sinto, viu?
Acabei ensinando você, viu? É um furor pedagógico. Eu sinto saudade, sim, da época de cursinhos, mas sou extremamente apaixonada pela época atual. Como pedir educadamente para uma pessoa falar baixo? A sua educação será medida não somente pela sua linguagem verbal, mas também e sobretudo pela sua linguagem não verbal. Quando for pedir para alguém falar baixo, coloque as mãos aqui e diga: eu não gostaria de ter de pedir isso, estou até um tanto quanto constrangida, mas será? Aí você faz assim com a cabeça, tá? Mas será? Será que você poderia falar um pouquinho? Aí você faz assim, um pouquinho mais baixo, por gentileza? Por gentileza. E pronto. A pessoa ficará sem graça se ela tiver, obviamente, o mínimo de noção. E falará mais baixo. Entendeu? Sempre a somatória de linguagem verbal e linguagem não verbal. Colegas de trabalho fedorentos. Como agir? A oratória nos diz que a melhor forma é dizer de modo muito, muito educado o seguinte: fulano, eu também. Aí você coloca a mão aqui. Eu também já passei por isso. E eu fiquei muito contente quando um amigo me alertou. É que o seu odor anda um pouco forte. Então, como me avisaram e eu resolvi o problema, eu achei que seria bom, que seria delicado da minha parte avisar também. Espero que você não leve a mal. E pronto, resolvido, meu amor. Qual a maneira mais elegante de chamar um garçom até a mesa? Em primeiro lugar, não dê apelidos. Nada de dizer querido, amigão, companheiro, guerreiro, nada disso. Trata-se de um profissional que está ali para trabalhar, não para ficar à mercê dos seus vocativos cafonas. Não. Faça o seguinte: estenda o dedo assim, discretamente. Se ele não olhar, diga: garçom, por gentileza, e ponto final. Garçom, por gentileza, e só. Chique, elegante. É o que você é. Chiquíssima. Sotaque e regionalismos. Um charme ou algo a se evitar. Depende da situação comunicativa. Haverá momentos e não haverão. Haverá momentos em que o sotaque, em que o regionalismo farão com que você se aproxime da pessoa. Talvez você consiga, inclusive, fechar um negócio porque você possui um sotaque semelhante ao dela. Haverá momentos, contudo, todavia, no entanto, entretanto, em que o seu sotaque poderá gerar no seu ouvinte uma certa desconfiança, uma certa antipatia. Então, o ideal mesmo seria que todos nós conseguíssemos neutralizar não somente o nosso sotaque, como também os nossos regionalismos, para que pudéssemos utilizá-los apenas em momentos convenientes. O que acha sobre os sons emitidos pelos marombas nas academias? Você faz referência às interjeições. Interjeições são palavras que usamos para exprimir emoções. No caso das academias, você também pode dizer que se trata de gemidos, não é verdade? E ninguém, absolutamente ninguém, tem o interesse de ouvir os seus gemidos na academia. É extremamente desconfortável, desagradável. E quem o faz é mal educado, é grosseiro e é cafona. Extremamente cafona, meu amor. Boa noite, tamanco é elegante? Você se refere àqueles sapatos que quando as mulheres andam fazem toc, 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 toc. Aquilo, lembrando que toc, 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 toc é uma onomatopeia, uma figura de linguagem que consiste na tentativa de reprodução de um som. Sim, sapatos que fazem toc, 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 toc não podem ser elegantes, não. Afinal, meu amor,
A elegância. A elegância reside na discrição. Sim. Sofreu bullying na adolescência ou na infância? Não, não sofri. Eu era a pessoa que defendia os que sofriam o bullying. Sempre detestei injustiça. E sempre fui corajosa. Eu era defensora dos oprimidos. Como você reage quando encontra seus seguidores na rua? Tento, na medida do possível, ser extremamente receptiva. Porque para aquela pessoa é uma oportunidade que provavelmente ela não terá novamente. Para mim, é mais um seguidor que me para. Um resultado esplêndido do meu trabalho. Mas nem sempre é tão possível. Ontem, por exemplo, voltando da minha palestra em Natal, eu estava ao telefone, não no telefone, ao telefone no aeroporto, resolvendo uma situação um tanto quanto séria, e de repente um casal me abordou e disse: nós te reconhecemos no avião e nós gostamos muito de você. Eu não poderia interromper aquela ligação naquele momento. Eu peguei o aparelho, fiz assim e apertei a mão dos dois agradecendo. Nem sempre é possível tirar fotos. Como não ser deselegante e rir na cara da pessoa que fala? Como não ser deselegante e não rir da pessoa que fala, a pessoa que gesta? Se você conseguir, avise-me. Avise-me. Pessoa que gesta. Era só o que me faltava. Como ser chique assim? Copiando-me. Exatamente. Copie-me. Copie-me. Em tudo, na linguagem, nos trejeitos, na vestimenta, não me importo. Copie-me. Simples.